Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando um programa especial, o primeiro episódio, que se chama Varejo com Celso Armelin. Eu tenho aqui na minha frente o fundador da empresa Celso, da empresa Armelin Consultoria. Celso, é isso? Armelin Consultoria. Celso, esse aqui é o primeiro episódio de muitos. E muito obrigado por ter me convidado para bater esse papo contigo, até porque a galera quer entender quem que é Celso Armelin. Legal, Sandro. Eu fico muito feliz de estar iniciando esse projeto. Aliás, isso é uma forma, né, que a gente sempre teve de levar para o varejo o nosso conhecimento. Né? Eu sou o Celso Armelin, sou o diretor da Armelin Consultoria e já estou no segmento há alguns anos. Né? Não vamos entrar nesse detalhe. Pouca coisa, né? É, pouca coisa. Mas esse programa ele tem muito a ver com o slogan da Armelin, né? Que é a evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Olha que legal. Nós acreditamos muito nessa máxima, ou seja, nós só vamos melhorar o nosso varejo se nós melhorarmos a qualidade de vida. Né? E para isso nós temos alguns caminhos que nós estamos trilhando. Legal. E um dos caminhos agora vai ser o nosso podcast. Sim. Que é uma conquista, eu estou muito feliz de estar participando e muito feliz aí por ter a Tangerina aí com esse estúdio, com essa estrutura. Um orgulho nosso estar com vocês aqui dentro. Vai ser muito rico isso. Vai ser muito rico. Celso, não tem como não dizer o tempo de vida trabalhística, vamos dizer assim. Quanto tempo já à frente da Celso? Eu hoje estou com 59 anos, né? Apesar de aparentar 45, mas aparenta 45. Mas eu comecei no varejo muito cedo, né? Eu comecei no varejo trabalhando com meu pai, vendendo... Eu vendia carne de charrete no sítio, para você ter uma ideia. Olha que legal! E o bacana disso tudo é que hoje eu ainda falo muito isso para os meus colaboradores, né, para os meus clientes. Tem muita coisa que eu aprendi lá quando moleque, com 10, 14 anos trabalhando, e que hoje nós continuamos ainda repetindo isso. Se aplica até hoje, Celso. Até hoje. Olha, então você fala assim, a qualidade do atendimento, né? Isso a gente vai falar depois do livro da Armelin, fala muito sobre esse episódio. E aí depois eu migrei para o supermercado, né? Eu sou de uma cidade que chama-se Riversul, uma cidade que fica no sul do estado de São Paulo. Quando eu migrei para Itu, eu fui trabalhar numa rede de supermercado, né? E aquilo para mim já foi um encanto, né? Porque uma cidadezinha pequenininha, aí você vê um supermercado, né? Isso é uma história que eu estou falando de 35 anos. Caramba, que se corre dentro do varejo. 35 anos já no varejo? No varejo. E sempre atuando, né, no varejo alimentar, que eu fui para o supermercado, depois fui para o hipermercado e fui me desenvolvendo. E aí chegou um momento que eu comecei a perceber que eu precisava de espaço para levar esse conhecimento para o varejo, para as pessoas. Uhum. Né? E foi aí que veio a ideia da consultoria, da Armelin. E a Armelin Consultoria nasce quando, exatamente? Ela nasceu exatamente 30 anos que já tem a Armelin, né? 30 anos. Como consultor. Caramba. Né? Eu já venho de varejo já desde os 14. Certo. Então, eu costumo dizer que eu trabalhei em 3 segmentos na minha vida. Supermercado, depois eu migrei para supermercado e hoje eu estou em supermercado. Então acabei me tornando Começou no supermercado, passou no supermercado. E esse aprendizado ele foi muito bacana porque a empresa familiar ela tem uma característica de aprendizado todos os dias. Né? O supermercadista ele é de uma inteligência ímpar. Né? Se você pegar a história do supermercado no nosso país... você vê que são verdadeiros guerreiros, né? São pessoas que começaram lá do nada, desenvolveram, construíram impérios. E esse império hoje está tendo a sucessão dos filhos, dos netos. Nós vamos falar sobre muito isso. Muito bacana. Porque tem muita coisa interessante nessa sucessão. Mas, Celso, via de regra, os supermercados no Brasil, qual a porcentagem para ser familiar? Hoje nós temos mais de 80% da... Mais de 80%? Mais de 80%. Caramba. Né, em números de loja, né? Nós temos uma quantidade de lojas de empresa familiar muito grande. Isso falando de lojas de pequeno porte, ao médio, até o grande. Até o grande, temos famílias aí tocando. Isso. E faturamento nós temos as grandes redes, né? Aí sim. Que aí muda um pouco. Né? Aí muda um pouco. Mas assim, nós ainda temos uma força muito grande da empresa familiar nesse segmento varejista. E na sua maioria começou ali uma portinha, uma venda.
A grande maioria. A grande maioria? A grande maioria. Você pegou nesse caminhar aí? Muitos, É muitos, mesmo? muitos. Muitos supermercadistas que começaram vendendo banana no cesto. Né? Eu tenho uma história de um cliente em São Paulo, que é uma das lojas mais modernas que nós temos aqui na capital, onde ele tinha uma banca de feira. Então ele montou lá na calçada, ele vendia banana, umas laranjas ali perto mascate mesmo, vendendo mascate na calçada ali. E hoje você vai lá, é um monstro de uma loja maravilhosa. Sério, Celso? Então são histórias assim fantásticas que nós temos no varejo. Caramba! O interior do estado, né? Você tem muita gente com uma capacidade dessa transformação, né? Começaram lá pequenininho, desenvolvendo. É muito bonita a história do varejista. E hoje a gente consegue ver aí, principalmente no interior de São Paulo, que nós estamos aqui em Itu, gravando e fazendo esse programa aqui em Itu, a gente vê esses mercadinhos que começam no bairro, de repente estende para 2, 3, pega 5, 6 bairros, de repente você vê o cara tá com 10 lojas. Isso acontece muito, né, Celso? Acontece muito, né? Eu acho que inclusive o nosso podcast ele vai trabalhar muito essa dificuldade. Né? Eu tenho um case de um cliente na cidade de Sorocaba, onde ele repete com uma certa frequência, que ele diz assim: Celso, eu era feliz e não sabia. E do que ele está falando? Ele está dizendo quando ele tinha uma loja. Ele tinha uma lojinha no bairro, onde ele era muito conhecido. Então, tinha o ganho dele. A loja dele não tinha uma marca. A marca era o nome dele. Né? Eu vou na loja do João, eu vou na loja do José. Sim. A marca ela ficou conhecida muito depois. E nessa ocasião, era muito trabalhoso e tal, mas era assim, muito prazeroso. E na medida que ele foi crescendo, ele foi conhecendo as dificuldades. Cresceu a dificuldade aparece. Cresceu as dificuldades. Eu tenho até esse case aí desse supermercadista, ele diz assim: quando eu era pequenininho, parece que eu ganhava muito mais dinheiro. Hoje, por exemplo, eu cresci, hoje eu sou gigante, e eu tenho uma dor de cabeça danada, e tudo é difícil, né? Até tem uma história legal que ele dizia assim: lá no passado, eu comprava um terreno, parecia um terreno lá, um lote, uma propriedade, e alguém falava: eu estou vendendo esse terreno. Eu compro. E ele comprava. Uhum. Ele falou assim: porque eu não entendia, eu não conhecia, eu não sabia, eu não entendia nada da parte fiscal, da parte tributária, eu não tinha conhecimento. Então eu ia cega e eu ganhava dinheiro e eu fiz muita coisa com isso. Ele falou assim: hoje eu tenho conhecimento da lei. Não consigo comprar mais nada. Não consigo comprar mais nada. Não consigo comprar mais nada. Ele tem uma situação que ele queria fazer uma doação de uma casa. Ele queria passar para o nome da esposa dele. Uhum. E aí o contador falou assim: mas você não pode passar para o nome da sua esposa. Ele falou: mas a casa é minha. Ele falou: sim, a casa é sua, mas você não pode passar o nome dela. Ela não tem renda e tal. Ele falou: rapaz, eu não entendo. A casa é minha, eu faço o que eu quiser. Eu não posso dar nem para minha esposa. Não pode doar. Então, você não pode. Ele falou: então, é que eu não conhecia os trâmites da lei, né? Então, esse crescimento, esse desenvolvimento do varejo, eu acompanhei isso lá dos primórdios, né? Dos pequenos supermercados. Quando eu fui para o hiper, né? Aquilo foi assim uma mudança muito grande, né? Eu falo que nós temos um grande momento no nosso país. Uhum. Meados de 1980, quando o Carrefour chegou no Brasil. E até então a gente só tinha o Jumbo, só tinha aquelas coisas menorzinhas. E eram lojas muito pequenas, muito difíceis, né? Sim, sim. E de repente nós nos deparamos com um gigante. Era né? Colossal. Aquilo trouxe muita dor de cabeça para muitos supermercadistas, né? Porque, imagina, eu não sabia como concorrer com aquele império todo. Porque o poder de compra de um cara desse é monstruosamente. E ele já trouxe uma experiência da Europa, ele já veio com uma bagagem que para nós éramos assim, uma coisa absurda, né? Em época de alta inflação, né? Onde nós aprendemos a fazer uma conta que eu comprava por R$1, vendia por 50 centavos e ganhava 30%. E nós nunca entendíamos isso. Como é que pode acontecer? Eu ia buscar pão de manhã à tarde, estava mais caro. Exatamente. Mas, por outro lado, essa vinda do Carrefour na época foi uma transformação para nós. Sim. Porque nós tivemos que aprender. Sim. Né? E esse aprendizado trouxe para o varejo assim, um crescimento fantástico. Eu imagino. Né? Evoluiu muito esse segmento. Em todos
Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, todos. Hoje, nós trabalhamos o varejo dentro da Armelin em 3 segmentos. A gente costuma dizer que o varejo ele está focado, né? Ele é sustentável em cima dos 3 pilares: pessoas, produto e dinheiro. Pessoas, Então, produtos e dinheiro. Essa é a base, né? E aí começa a desenvolver todo um trabalho em cima disso. Porque gestão de pessoas é um dos gargalos, a gente vai falar muito no nosso podcast também. Falar de gestão de pessoas hoje, para nós, é um desafio muito grande ainda. Desses 3 pilares, a gestão de pessoas acho que é o mais difícil. Eu diria para você que é 70% do sucesso do negócio. Né? Hoje nós estamos falando de uma situação em que nós precisamos desenvolver muito essa habilidade. Olha que interessante, nós temos lá na Armelin um produto que é uma pesquisa de satisfação dentro das empresas. Tá. E essa pesquisa ela tem trazido já há algum tempo para a gente algumas informações que faz a gente pensar sobre o assunto. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa dentro da área de supermercado, você começa a perceber que as pessoas, quando você fala da empresa, existe um nível de mais de 90% de satisfação com a empresa. Olha aí. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar nessa empresa. E aí fica a pergunta, mas se ele gosta tanto de trabalhar na empresa, por que tem esse turnover absurdo e as pessoas recusam trabalhar no varejo e tal? O que a gente começa a perceber é que as pessoas estão se demitindo do líder, não da empresa. Eu gosto da empresa, mas eu não quero trabalhar com você. E isso não é culpa do líder, né? É uma situação que aconteceu. O melhor repositor, ele virou líder da mercearia. O melhor açougueiro virou líder do açougue. O açougueiro sabe mexer com carnes e o líder sabe mexer com gente. Colocamos pessoas com perfis totalmente fora do padrão. A habilidade dele quanto profissional ali não é inquestionável. Mas quando ele sobe para o cargo de gerenciar pessoas, ele não teve aquele treinamento ou de repente não teve um... Exatamente. E é interessante isso, porque quando você pega outros segmentos, vamos fazer um comparativo do nosso segmento varejo com a indústria. Né? A indústria, há 40 anos atrás, quando eles começaram a investir nos S's, né? Os SESC, os SESES e tudo mais, aquilo tinha um propósito. Ou seja, nós precisávamos melhorar o chão de fábrica para que houvesse mais investidores. Então, nós deixamos de ter só o operacional do chão de fábrica. Começou a criar funções e profissões como ferramenteiro, torneiro, mecânico, e isso foi trazendo uma evolução para a indústria. O varejo, ele demorou muito para isso, né? Já existem alguns trabalhos que estão sendo feitos, tem associações muito sérias, a APAS faz um trabalho muito bacana com isso, mas nós precisamos avançar nesse processo. Ou seja, nós precisamos investir nesse material humano para que o varejo ele consiga ter essas respostas. Hoje, por exemplo, nós temos um índice de turnover altíssimo dentro do varejo. Quando eu falo altíssimo, é muito fora da curva. É tão alto, Celso, eu vou trazer para a minha realidade como consumidor. Sim. Eu frequento muito um supermercado aqui em Itu, não vem ao caso dizer o nome, mas eu e minha esposa, toda vez que a gente vai, a padaria tem uma pessoa diferente. No açougue tem um cara diferente. Aí o repositor é diferente. Aí você vê as meninas do caixa diferente. Tá toda hora trocando. Toda hora tem alguém novo em algum determinado setor. E isso chamou atenção aos olhos, assim, porque eu falei, caramba, cara, eu não tinha prestado atenção nisso. Você sabe que lá na Armelin, a gente discute isso há muito tempo. Há muitos anos a gente vem questionando isso. E fazendo algumas analogias, né, com outros mercados, apesar de alimentício também, mais para o lado da gastronomia, nós temos um exemplo que eu tenho falado muito isso dentro do varejo. O McDonald's, por exemplo. O McDonald's ele tem um turnover muito maior do que de supermercado. Para você ter uma ideia, quando chega agora nesse período aí de final de ano, eles contratam essa molecadinha que estão de férias para trabalhar, porque a demanda deles aumenta muito. Altíssima. E aí, de repente, essa molecada também vai embora, volta e vão embora. A pergunta é, se ele tem um turnover tão alto, por que o lanche dele não muda?
Porque se você não vai no McDonald's há 10 anos, você pode voltar lá amanhã e pedir um Big Exato. Mac, que, cara, ele não mudou absolutamente nada. A gente Então, poderia dizer que é treinamento e padrão? Padrão. Padrão. É padronização. Padronização. Isso é muito importante. Eu preciso desenvolver habilidades para colocar em prática o meu padrão, que é o que o McDonald's tem feito. E outras grandes redes. 7-Eleven, Então Burger King, ele vai contratar o Armelin, ele diz assim, Armelin, eu vou fazer uma avaliação das habilidades que você tem para aplicar o nosso padrão. Mas, por exemplo, o funcionário dele não mexe no padrão do lanche dele. Você não põe mais mostarda, mais menos ketchup. mostarda. Não. É a conta certinha. Uhum. O varejista, supermercadista falando, ele precisa desse padrão. Esse padrão tem que ser trabalhado dentro do varejo, até com mais determinação. Por quê? Porque as pessoas precisam entender, né, como fazer aquilo. Aí sim, aí eu vou buscar pessoas qualificadas para desenvolver o padrão. Agora, quando eu tenho que buscar pessoas, qualificá-las, para que ela desenvolva o meu padrão, aí você entra numa área difícil mesmo. Né? Aí você entra num loop infinito. Sim, e não são todas as pessoas que têm esse perfil para isso. E que tem disposição para isso também. Exatamente. E o contrário, eu poderia dizer que é muito interessante, Celso, quando eu tenho o padrão, eu tenho já um primeiro pelotão montado, já padronizado, tudo executando, quem chega entra no padrão. Isso, perfeito. Não é? Que é muito mais fácil, Sim. Né? Você já tem o exemplo, né? Nós temos algumas situações dentro do varejo que existe esse pelotão. Olha que legal. Porém, esse pelotão nem sempre está levando para o norte correto. Às vezes eu contrato um cara bom e o pelotão vai lá e destrói. É isso mesmo. Que é o outro lado da moeda. E eu preciso trabalhar esse pelotão. Então, assim, entre outras situações que eu acho muito importante a gente trazer essa pauta aí para o podcast, falar sobre a padronização. A importância disso para o futuro da empresa. Porque é possível, né? Sim. E na Armelin se faz isso, se aplica esse tipo de treinamento? Isso, nós aplicamos. Esse tipo de consultoria. Nós desenvolvemos a padronização. Olha que fantástico. Dentro da empresa, treinamos e aplicamos. Olha isso. Mas, de qualquer forma, nós precisamos de alguém para dar continuidade. Porque não adianta nada você entregar todo o material para o cara, ir lá treinar o cara. Isso aí, ele faz o investimento na Armelin, faz todo o processo de aproximação, chama a galera, treina, sai todo mundo feliz, com certificado na mão, amanhã não aplica. É isso aí. Não adiantou de nada. E é por isso que eu estou muito feliz com essa proposta do podcast, porque nós precisamos trazer para esse canal essa provocação. Essa provocação. Fazer barulho mesmo. Para fazer isso. Nós precisamos pensar sobre isso. Uhum. Nós precisamos para cada podcast que nós fizemos aqui, o empresário, o gestor, o gerente, as pessoas que estão envolvidas com esse segmento, ele tem que sair repensando sobre o assunto. Você sabe que eu ministro cursos, treinamentos há muitos anos, e eu falo muito isso para as pessoas, que o objetivo do treinamento, de uma certa forma, é fazer você sair daqui um pouquinho pior do que você entrou. Quando eu falo de sair pior, é sair repensando. Quando você vai assistir um programa, um treinamento, e aí no final fala assim, e aí, gostou? Achei legal, foi bacana. Poxa, cara, mas bacana não serve para nada. Bacana não ajuda. Não ajuda. Agora, quando você sai se questionando... É aí que pegou. Aí é porque pegou. Aí pegou. Porque aí bateu no Kengo mesmo. Aí falou assim, opa, esse negócio aí, eu acho que eu preciso rever alguns conceitos. Quando a pessoa sai do treinamento cabisbaixo, assim, tipo, meu Deus do céu, eu sou uma titica do cavalo. É isso. A pessoa tem que ir lá mexer dentro dela, falar, cara, tá errado, vamos acertar. É a provocação, né? É a provocação. Essa provocação, ela é necessária. Agora, eu acho muito importante, dentro desse contexto do podcast, não é trabalhar o lado ruim do negócio. Muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, trabalha-se muito dentro do varejo, mas eu vejo algumas situações que o foco está mais na busca do culpado do que da solução. Eu poderia dizer que isso é uma máxima de mercado geral, Armelin? Eu acho que é uma fuga. Porque eu tenho isso dentro da agência, eu tenho isso dentro da produtora, a gente tem isso dentro das empresas que a gente cuida. Tá muito mais fácil eu elencar a culpa no outro do que levantar a mão e falar assim, é isso aí. Errei aqui, tio, deixa eu resolver aqui para nós. E eu falo que isso aí a gente precisa trazer à tona esse assunto, porque nós estamos com
com o dedo apontado o tempo todo, né? E buscando sempre o culpado. Mas é aquela Então, máxima, né? Tem 3 apontando pra gente. isso, exatamente. Então, e essa questão do apontamento, ele não me ajuda. Muito pelo contrário, Né? só Ele atrapalha. não me traz. Por exemplo, eu tenho alguns cases de lojas onde a Armelin ela leva uma solução para o supermercadista, né? Para o segmento do varejo, mas nós sabemos também que essa solução ela incomoda. Porque se tem uma coisa que é legal, né, bacana, no sentido de ser mais fácil de trabalhar, é você não saber o que você quer. Né? Quando você tá totalmente bagunçado, não tem problema, porque não tem cobrança. Então, quando você vai fazer um trabalho de gestão, por exemplo, né, a melhor coisa que tem é você não saber se você está ganhando, se você está perdendo, porque não tem dor de cabeça. Sim. Quem é que se preocupa com isso? Eu não sei se eu estou tendo prejuízo. Uhum. Então, agora, quando uma consultoria ela mostra que você está perdendo, ela automaticamente ela também faz você perder o sono. Faz, porque você levanta, né? E aí você O fala tapete assim, do cara, né? Exatamente. Só que isso você acaba criando até adversários, né? Por quê? Porque a resistência pela mudança, ela está muito mais ligada ao medo, Sem né? dúvida. O medo da perda do emprego, o medo do desconhecido. E aí, naturalmente, as pessoas vão começando a relutar contra aquilo. E contrai, né? Isso. Então, por exemplo, quando você vai desenvolver um trabalho numa empresa e você começa a colocar processo, né? Quando você vai informatizando, quando você começa a ter dados para trabalhar, viu? Começa a aparecer a incompetência. Porque aí boia, né? Exatamente. Aí boia. O que oculta a incompetência? É não ter dados. não ter dados. Se não tem dados, então não existe incompetência. Perdi o papel. Não. Acabou. E se der errado, bota a culpa em alguém. Aponta o dedo para outro. É isso aí. E aí você tem a opção de buscar. A culpa você vai do governo ao empacotador. É o empacotador. É isso mesmo. Menos eu. Eu também não. Deixa eu te contar uma história que eu acho muito bacana. Diz que um supermercadista, diz que ele resolveu dar uma volta no balão. Aí ele pegou, pagou lá e ele falou, não, eu quero passear, eu nunca andei desse negócio aqui. Aí entrou lá no cesto lá e subiu o balão e tal, e foi, de repente ele olhou e falou, cara, onde é que eu estou, né? Aí ele falou, bom, mas também não é difícil, né? Ele foi lá e falou, é só baixar o balão e perguntar para alguém. Aí ele foi lá, reduziu lá o calor, o balão foi baixando, chegou a uma certa altura e ia passando um sujeito, ele falou assim, por favor, senhor, você sabe dizer onde eu estou? Aí o cara olhou para ele assim, analisou e falou, o senhor está a 1,50 m do chão. Ele olhou para o cara e falou assim, já sei, você é analista de sistema. Ele falou, como é que o senhor descobriu? Foi porque você me deu uma resposta precisamente correta que não serviu para absolutamente nada. Aí o cara olhou e falou assim, você é supermercadista, né? Eu falei, como é que você soube disso? Porque o senhor está totalmente perdido e está louco para achar alguém para pôr a culpa, né? E agora você está dizendo que sou eu. Mas isso é muito sério. É muito sério. Né? Quando você descobre que as coisas não estão bem, você tem 2 caminhos. Ou você enfrenta e vamos tornar isso melhor, ou você busca um culpado, que não vai resolver absolutamente nada. Não, só vai rebolar mais ainda o problema. Só vai rebolar, exatamente. Mas na contramão disso, Celso, quando o cara que está do outro lado lá, a Armelin Consultoria chega, o supermercadista olha e fala assim, tá, eu tenho mazelas e problemas dentro da minha empresa, e ele vai para cima e quer resolver. Muda a vida do cara. Muda completamente. Muda completamente. Completamente. A consultoria, nós temos consultores e consultores, né? Assim, claro. Como todo segmento. Tudo parte de um diagnóstico. Né? Olha, eu tenho um problema na minha empresa, mas de verdade, ele não sabe exatamente qual é o problema. Ele sabe qual é a consequência que esse problema trouxe. Ele está olhando o problema só no final. Ele falou assim, o processo do problema ele entende. Por exemplo, uma ocasião um cliente me procurou e ele falou, Celso, eu tenho uma rede de supermercado, né? Contou a história dele, aquele cara que começou com uma lojinha, ele não tinha nada, construiu todo um império, aquela coisa toda. Eu falei assim, e hoje eu estou percebendo que a minha empresa está escapando pelo vão dos dedos. Então, eu já vendi uma fazenda para pôr dinheiro aqui, e se bobear vou ter que vender outra. Então, isso aqui está virando um poço, né? Um sumiço, tá desaparecendo.
E aí você vai fazer um diagnóstico para saber onde é que está o problema. E o problema nem sempre estão nos outros. Sim. Né? Então, eu falo muito isso para os meus clientes. Se você quer consertar o problema da tua empresa, vamos começar por você. Olhar no espelho é interessante, Isso é né? importante. Eu me lembro que esse caso, eu perguntei para ele, eu falei, Sr. Antônio, qual que é a sua retirada aqui? Ele falou assim, eu não tenho retirada. Eu não ganho nada, eu trabalho de graça. Eu mal consigo pegar alimento para comer. Eu falei, tá bom, então vamos estipular um valor, né? E aí, depois de um período fechando todos os controles, e o que no início eu falei para ele, mas quanto o senhor precisa para sobreviver nesse primeiro momento? E ele falou, se você me der R$5.000, eu vou soltar rojão, porque eu nunca peguei esse dinheiro na mão. Então, se você chegar nesse patamar, para mim tá ótimo. Falei, viu, é o senhor que está dizendo, para mim não tem problema nenhum. Claro. Vamos implantar o controle. E aí eu direcionei uma pessoa para começar a controlar tudo que saía da empresa. E aí quando nós fechamos o primeiro mês, eu chamei o Sr. Antônio. Falei, Sr. Antônio, o senhor falou que o senhor precisava de 5 mil para sobreviver, mas só esse mês o senhor levou 45 mil da empresa. Ele falou, como assim? Imagina, eu nem dinheiro peguei. Falei, não, mas está aqui, está nos controles. Olha, o senhor pagou o carro não sei de quem, ou a faculdade do filho, o senhor mandou o filho lá para os Estados Unidos, tal. Ah, mas isso aí é outra coisa. Sim. A empresa ela está pagando, só né? deu um nome diferente. Isso. Então, é difícil admitir isso, né? Essa dificuldade da gestão. Então, eu costumo falar muito isso na área comercial. Uhum. Eu falo, gente, perder dinheiro no varejo nunca foi problema. O grande problema que nós temos é perder e não saber onde está perdendo. Isso deixa as pessoas piradas. Deixa, né? Por quê? Porque eu não sei, cara, eu não consigo entender. Eu tenho um faturamento muito bom, eu tenho uma margem relativamente boa, né? O meu custo é controlado, pelo menos ele acha, né? Uhum. Só que no fundo não vai. Não tem a menor ideia de pra onde tá indo o dinheiro. É interessante a gente abordar isso no nosso podcast, Uhum. porque nós estamos num segmento que, alguns anos atrás, aquele mercadinho que você falou, Sim. que começou pequenininho, ele sempre fez uma gestão baseado no saldo da conta bancária. Né? E isso é muito perigoso. Porque, teoricamente, você fala assim, mas eu tô com a minha conta bancária, tá legal, tá no azul, tô pagando meus fornecedores, tô pagando minhas despesas, folha de pagamento tá em dia. Tá tudo em ordem. Então, ele entendia que a empresa dele era saudável. E aí passava um tempo, curto, aliás, de repente ele falava, Celso, acabou tudo. Eu não tenho dinheiro. Eu falei, como é que pode isso? Eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos um V de ponta cabeça. Tá ok. Então, a pontinha aqui, o que é? É o saldo da conta bancária. O que mudou hoje? Hoje nós não estamos gerenciando a empresa pela conta bancária. Nós estamos gerenciando o produto. Então, eu não quero mais falar de empresa, eu quero falar só da sardinha. Eu não quero falar de todas as sardinhas, eu quero falar só da sardinha da conserva no óleo. Não quero falar nem da do molho. Ou seja, o gerenciamento hoje, ele está lá na categoria. Tá ok. Eu gerencio cada item da minha empresa e, obviamente, que o saldo da conta bancária, o resultado vai ser muito positivo. Uhum. Né? Não tem como isso dar errado. Uhum. Mas não é um processo fácil. Né? É um processo que requer pessoas, né? Pessoas capacitadas, né? Pessoas com conhecimento. Conhecimento, é isso que eu acho que é a base, né? E é isso que a gente fala desse primeiro pilar. Né? Esse primeiro pilar ele é fundamental. Eu não consigo mais tocar a minha empresa, porque quando eu tinha uma loja, tudo bem, estava tudo junto comigo. Eu resolvia, Sim. eu comprava, eu vendia, eu batia o escanteio, eu cabeceava, eu mudava o placar. Uhum. Eu não tenho mais como fazer isso. Né? O mercado é muito dinâmico. E teve uma mudança muito radical nos últimos anos, que, partindo de 80 para cá, nós tivemos uma mudança muito forte. Muito forte. E aí você começa também a falar do produto, que é o pilar, porque quando você rastreia o produto dentro da tua loja, você começa a perceber que existe um processo de perdas dentro do segmento que é muito forte. E o que é rastrear o produto? É pegar o produto lá no departamento de compras, né? E aí vai compra, transporte, recebimento, armazenagem, preparação, exposição, atendimento e venda no PDV. Esse ciclo do produto, ele pode ser um grande gerador de prejuízo. Né? Isso partindo lá do meu comercial. Né? E isso é algo que assusta
muito também o comércio, sabe? A consultoria, ela tem essa habilidade de vamos trabalhar no ponto mais doloroso, né? Vamos tratar a ferida primeiro. Né? Eu estou sentindo uma leve dor de garganta, mas eu estou com o meu pé todo aberto. Todo aberto. Cara, vai tratar do pé. Porque senão você começa a querer cuidar de tudo e acaba ficando tudo mais ou menos. E não cuida de nada, né? E o detalhe mais importante para nós varejo é um segmento para ganhar dinheiro. Ponto. Não, eu pergunto muito isso nos treinamentos. Falo, qual que é o objetivo principal da nossa empresa? É atender bem o cliente, é ser melhor no segmento varejista. Eu falo, gente, o nosso objetivo principal chama-se ganhar dinheiro. Ponto. Excelente. Qualquer empresa no mundo, o objetivo dela tem que ser ganhar dinheiro. Isso não é coisa de mercenário, não. Não. Nós trabalhamos, nós levantamos de madrugada, nós vamos até tarde, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Parabéns, essa é a linha de raciocínio que eu trago desde moleque. E é isso. Então, não tem sentido você estar num segmento trabalhoso, como é o varejo, e chegar no final do mês você fechar no vermelho. Mas você percebe, Celso, que o latino, via de regra, ele tem uma certa dor em falar que ganha dinheiro? Ele sofre para falar que ganha dinheiro? Diferente do americano, não americanizando o processo, mas o americano, ele fala assim, não, eu ganho X milhões por ano, eu tenho a minha empresa, eu tô tudo bem. E o outro do lado fala, pô, que legal, eu ganho um pouco menos, o outro ganha um pouco mais. E eu sei porque eu andei conversando com alguns amigos, e no meu programa, que você já está convidado para vir, Obrigado. Eu falo sobre ganhar dinheiro. E as pessoas têm medo de falar que ganham dinheiro. As pessoas têm medo de dizer assim, não, eu ganho, meu objetivo é ganhar dinheiro. E isso que você está falando vai de encontro com tudo aquilo que eu acredito. E eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aí. Porque o objetivo é ganhar dinheiro sem ser ganancioso. Não tem a ver com ganância. Porque a partir do momento que você abre uma empresa, coloca um monte de gente para trabalhar para você, você contrata sistema, contrata Armelin, monta um processo, fala com o fornecedor, negocia, fica sem dormir. Para que o objetivo vai ter que ser o quê? Que as pessoas falem bem da sua empresa? O objetivo é ganhar dinheiro. O resto, que você faz bem feito, é consequência. Sim. Mas o objetivo primário é ganhar dinheiro. E eu gosto muito dessa linha, não só falando da empresa, mas também falando da empresa Você S.A., né? Sim. Nós estamos falando da organização CNPJ, mas vamos falar de CPF. O profissional também tem que ter essa visão. Eu sou um profissional de varejo, né? Eu sou seja um repositor, seja um empacotador, um operador de caixa. Qual que é o meu foco? É ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Sim. Então, esse dia eu estava num treinamento e eu conversando com uma operadora, e eu falei para ela assim, o que você faz lá na empresa? Eu sou operador. Falei, então deixa eu te dar uma notícia que não é legal, mas acredite, ela é muito, eu estou sendo muito sincero, ela é muito verdadeira. Falei, filha, você nunca vai ganhar 15 mil reais por mês na tua vida. E aquilo foi um choque, né? Ficou espantado. Aí ela falou assim, nossa, isso para mim foi decepcionante. Mas eu estou falando que você nunca vai ganhar 15 mil reais sendo operador de caixa, porque não é compatível com a tua função. Então, qual que é a forma para você ganhar dinheiro? Você vai ter que deixar de ser operador de caixa. Performar melhor. E como é que você deixa de ser um operador de caixa? Sendo a melhor operadora de caixa. Ponto. Porque a melhor operadora de caixa, ela vai ser uma fiscal. Depois supervisor. A melhor fiscal vai ser uma supervisora, vai ser um gerente e vai ser um diretor. Aí eu falei para você, só para você saber, já passou dos 15 mil, tá? E daí você vai ser um... E ela falou assim, então, mas você vai fazer o que você está fazendo a vida toda? Vai ganhar o que você está ganhando. Então, essa frustração que a gente fala muito no varejo, mas o varejo paga pouco. Então, mas qual foi a necessidade que você criou para ganhar mais? Eu conversando com um profissional esses dias de açougue, e ele falou, estava numa empresa e falou assim, você está há quanto tempo na empresa? Eu estive aqui, fiquei 4 anos, depois eu saí. Eu falei, tá, e você saiu por quê? Porque eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa para ganhar um pouco mais. Legal. E aí, depois? Depois eu saí daquela empresa, fui convidado para trabalhar em outra empresa para ganhar um pouco mais. E depois numa outra para ganhar mais, e numa outra para ganhar mais, e agora estou aqui de volta. Falei assim, eu imagino que, por tanto que você foi convidado para ganhar mais, você deve estar ganhando uns 20 mil reais agora. Ele falou, não, eu estou ganhando o mesmo salário da categoria. Ou seja, é um passinho para frente e um para trás, um para frente e um para trás. E isso a gente está vendo muito no varejo. Né? Mas eu falo para você, Sandro,
que isso muitas vezes é falta de orientação. Não é? É falta de orientação. E o líder, ele entra muito nisso. Né? O líder, se ele não tiver não é paternalismo, mas se ele não tiver um espírito de proteção para os seus liderados, ele vai perdendo gente. Não vai? Ele perde, porque as pessoas vão tomando decisões. É como direito, né? Quando você fala, às vezes o sujeito vai lá, procura um advogado e fala assim: eu queria entrar com uma ação. O advogado fala: não, porque você vai ganhar 200 mil reais. É isso aí. Cara, mas de onde você tirou esse valor? Aí no final tudo vira 5 mil, ainda tem que dar 30% para o advogado. Mas o que é isso? Orientação. Essa falta de orientação, ela prejudica muito o nosso quadro de funcionário. Eu tenho, por exemplo, um programa lá na Armelin, que é um programa de orientação sobre as questões legais. Olha que legal. Né? Nós precisamos mostrar isso para o funcionário, para ele saber o que é fundo de garantia, o que é férias, o que é 13º, o que é direito dele, o que acontece se ele sai da empresa. Olha. Mas fazer isso de forma coerente, né? Dentro da lei, não incentivando ele a buscar recurso. Né? Entendi. Então, isso acaba nos prejudicando muito, sabe? Armelin, falando em treinamento e falando em conhecimento, qual que é a sua formação? Bom, a minha formação é varejo, né? Na verdade, Sim, né? Você tá, eu sou formado. Já está tatuado no braço. Eu sou formado em supermercados, né? Mas eu fiz minha graduação já com 40 anos de idade. Eu fiz administração de empresa. Olha que bacana. Depois fiz uma gestão de negócio. Fiz um trabalho de neuromarketing também. Olha que legal. Foi muito legal. Foi uma pós muito bacana. E hoje eu estou iniciando já esse ano psicologia. Você está fazendo psicologia? Nós estamos fazendo psicologia. E o objetivo de fazer isso, com 59, estou lá na faculdade, eu sou o vovozão da classe, né? Não duvido. Mas está sendo uma experiência assim fantástica, né? É mesmo. Porque o objetivo de cursar agora essa outra graduação é pelo conhecimento mesmo. E a psicologia, sem dúvida nenhuma... Mas você vai trazer isso para dentro do seu negócio. Sem dúvida nenhuma. Até porque a psicologia, ela também te ajuda a desconstruir, né, muita coisa que você traz lá do passado e que hoje você percebe que não é bem assim. Que voltamos lá no começo da nossa conversa no espelho, né? Isso. A primeira pessoa que tem que ser analisada somos nós. Exatamente. E tá muito legal, cara. Tá muito bacana. Eu imagino quão divertido deve ser. E eu faço assim, estudo muito, né? Eu estudo varejo o tempo todo, né? Eu sou um estudioso do varejo. Eu tô sempre buscando soluções para o varejo. Até porque a gente acredita muito no nosso slogan mesmo, que é a evolução do varejo, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Sim. E eu queria falar do livro. Tá aqui o livro Celso Armelin. O que aprendi legal. com varejo. Ô Mal, dá uma olhada aqui para mim. Show de bola. Aqui da Fox Tablet, do nosso amigo Jean. Luvinage. Exato. Como que nasceu a ideia do livro, Celso? O livro, na verdade, ele é um sonho antigo, né? Mas ele faz parte de um projeto de vida dentro do varejo. Eu sempre tive essa preocupação de transmitir o meu conhecimento. A gente acredita lá na empresa que conhecimento ele só passa a ter efeito quando você multiplica. Sem dúvida. Se você não multiplica, ele não é conhecimento. Ele fica ali... Estagnado na tua mão. Estagnado. E uma das formas que eu sempre quis trazer para o varejo é poder escrever um pouco dessas experiências. E esse livro ele tem uma característica que eu trago os aprendizados do varejo, do dia a dia, né? Falando das histórias, quando eu vendia carne no sítio. Porque imagine você vender carne no sítio há 45 anos atrás, você vender carne para quem tinha carne em abundância. Porque naquela ocasião, né, a zona rural, eles criavam tudo. Hoje não, hoje a zona rural virou ou é agroindústria ou área de passeio. Casa de praia, né? Casa de praia. Então, eles tinham tudo e você tinha que vender o produto para eles. Imagine que eu tinha 10 anos de idade. Então, foi uma experiência fantástica. Agora, é interessante, por exemplo, eu quando eu falo da responsabilidade, do comprometimento, né?
Eu falo que o meu objetivo, né, como trabalho, eu tinha que voltar com a charrete vazia. Né? Até porque naquela ocasião nós não tínhamos refrigeração para isso. Então, a carne que eu levava para vender, eu tinha que vender tudo. Então, se eu andasse 50 quilômetros e não vendesse tudo, eu tinha que buscar mais um sítio para tentar vender. E eu tinha que voltar. Então, eu aprendi a desenvolver no dia a dia essa responsabilidade pela meta. Né? Qual que é a tua meta? A minha meta é voltar com a charrete vazia. Quanto vai te custar isso, cara? O que for necessário. 70 km. O que for necessário. E sozinho, né? Celso? Na época sempre tinha um parceiro, né? Um amigo, um outro moleque que a gente ia junto maluco. E tal. Né? Os meus irmãos também, né? Tá, okay. Mas foi uma experiência muito bacana. Agora, o livro, ele também traz algumas reflexões que eu vivenciei dentro do varejo. Por exemplo, que é a questão da empresa familiar. Né? Dentro desse processo da evolução da empresa familiar, nós tivemos também grandes problemas. Né? A sucessão ela não é tão suave quanto a gente imagina. Uhum. Então, hoje, por exemplo, nós temos famílias que não se falam, irmãos que se odeiam. Na verdade, não sabem nem por quê. Né? Eu tenho um case que eu cito no livro, que o avô ele teve um atrito com o irmão, que eram sócios na época, né? Estavam começando, e esse ódio passou para os filhos, que passou para os netos, que nem conheceram os avós, e reina esse ódio até hoje entre a família, mas eles nunca participaram da briga. Eles nunca tiveram desavença. Virou Berdinazzi e Benzenga, né? É isso aí. Virou um negócio de novela. Então, essa experiência que eu estou trazendo, ela faz com que a gente reflita um pouco sobre o que exatamente nós estamos buscando dentro do varejo. Uhum. Até tem um momento que eu falo que, em alguns momentos, eu percebo que nós somos como aquele cachorrinho que sai correndo atrás do carro para morder o pneu do carro, e aí o carro para e eu não sei o que fazer com aquilo. Ele olha e fala, e agora, o que eu faço? Nesse estágio. Põe o rabinho no meio das pernas e volta e fica esperando outro carro passar. Né? São experiências bem interessantes. E eu transformo essa experiência em autoajuda. Olha, né? Que legal. Para as pessoas falarem assim, olha, puxa, eu preciso pensar nisso. Então, assim, nós temos são desavenças, pais, filhos. Eu falo que dentro do varejo, o que nós temos de pessoa, outro segmento também tem, mas dentro do varejo, que nós temos de pessoas que a união do casamento foi destruída em função de trabalho. Por quê? Porque nós trabalhamos muito dentro do varejo. Até um dia eu vi uma situação de um empresário dizendo o seguinte, que ele estava reclamando para mim, dizendo que a esposa dele estava reclamando que ele não dava atenção para ela. E aí ele chegou para ela e falou assim, olha, ou eu te dou atenção ou eu te dou dinheiro, você tem que escolher, porque os dois tá difícil, viu? Então ele falou assim, pô, eu dou tudo para ela, mas não dava atenção. E o casamento dele acabou e tudo mais, né? Mas são histórias fantásticas que o pessoal que está em casa aí, o varejista, o dono do supermercado, até a nossa amiga do PDV lá tá assistindo o programa e quer adquirir este livro. A gente vai deixar o WhatsApp do pessoal lá do teu escritório. Isso, aqui na descrição. Da Armelin da Realtar, né? Isso, é só entrar em contato aqui e pedir o teu livro que ele chega aí na tua casa por correio. Bacana. Chega, isso aí né? mesmo. Quando eu fui fazer o lançamento, eu não fiz por uma editora, né? Fiz carreira solo mesmo no livro. Uhum. Então eu mesmo produzi o livro aliás, esse livro já atingiu 1.500 unidades vendidas no varejo. Já está indo para a segunda edição, Já está indo para a segunda edição. Daqui a pouco nós vamos lançar. Porque, como eu falei para você, esse livro no início, o nome dele, né? Conte isso, por favor. Eu sempre tive essa imagem desse livro e a história já estava na minha mente. Mas o meu livro, na verdade, o nome dele era Socorro, eu tenho um supermercado. Eu achei fantástico. Hoje ele se chama O que aprendi com o varejo. Com o varejo. Da consultoria para a vida, lições que quero compartilhar. Mas este outro título, vamos colocar aí um título paralelo, é fantástico. Ele é fantástico. É fantástico. E a ideia não era nem criticar o varejo, mas é dizer, olha,
nós temos muita coisa dentro do varejo que tem acontecido nos últimos anos, que foram experiências de vida para quem está chegando. Então, os sucessores, os mais novos que estão vindo para o varejo, quando ele começa a ver essas histórias, ele fala, cara, que fantástico isso, né? Você aprender com os nossos erros, né? Exato. É a minha filha não precisar passar por aquilo que eu passei, mas eu preciso contar para ela o que eu passei. Sim, Né? até porque eu relato para falar, olha, isso aqui não foi um caminho legal. Atingiu o objetivo, mas eu atingi por um caminho pesado. Que dá para ser um caminho mais leve. Que dá para ser muito mais leve, né? Sim. Eu acho que esse é o objetivo. Então, o livro tem essa finalidade de compartilhar. Né? Sim, fantástico. E falando, eu peguei uma frase tua aí, Celso. É por isso que a galera tá evitando entrar no varejo, essa molecada não tá partindo pro varejo. O pessoal não tá querendo estudar varejo, não tá querendo trabalhar com varejo. Você sente isso? Olha, sinto, claro. A gente percebe as dificuldades, né, que nós temos hoje para buscar essa mão de obra. Mas como eu falei para você da pesquisa, a gente também começa a pensar com uma outra visão. Que o varejo, o maior problema dele hoje não é contratar pessoas para trabalhar nele. É reter. É reter. Então, eu falo muito para os gestores. Se você não retém pessoas, nós vamos ter que ficar contratando o tempo todo. Nossa. Então, eu estou contratando e perdendo, contratando e perdendo. Agora, a pergunta é, por que as pessoas não querem trabalhar comigo? O que as pessoas precisam para que a minha empresa torne-se um ambiente melhor para trabalhar? Essa autoavaliação cabe, né? Ela tem que ser feita. Tem que ser feita, né? toda hora, né? E não tem um outro caminho a não ser você perguntar para o próprio colaborador. Sim. Né? Fala para mim o que você precisa. Porque as pessoas têm essa visão. Não, mas as pessoas também só querem ganhar dinheiro. Sim, que bom, né? As pessoas precisam ganhar dinheiro. Mas eu também preciso de um ambiente confortável. Eu também preciso trabalhar num ambiente agradável. Eu passo mais tempo com os colegas de trabalho do que com a minha esposa. Sim, do que com a própria família, né? Com a própria família. Exato, Então, se eu falar, mas eu trabalho 7 horas e 20. Não, 7 horas e 20 é o tempo que eu estou na CLT registrando meu ponto ali. Mas eu saio da minha casa, do momento que eu saio da minha casa até o momento que eu volto, nós estamos falando em 10, 11 horas de ausência. Sim. Então, se eu vou ficar mais tempo dentro do trabalho com a minha família, porque vamos fazer uma conta rápida aqui. Das minhas 24 horas, se eu estou dormindo 8 horas e eu tenho 8 horas de trabalho, eu teria que ter 8 horas de lazer. Eu não sei onde é que estão minhas 8 horas de lazer. Escapou, porque essas 8 horas eu estou dividindo com acesso ao trabalho, né? Às vezes eu tenho que ficar um pouco mais ali porque há necessidade. Porque o varejo não está... nós não temos uma combinação com o nosso cliente. Olha, o senhor vem aqui às 15 horas. Não, ele vem a hora que ele quiser. Né? Então tem um momento que está na hora de ir embora e eu preciso estender um pouco mais. Ok, o colaborador vai lá, se precisar ficar, ele fica. Agora, já que eu vou ficar dentro desse ambiente, que o ambiente tem que ser bom. Ele não pode ser um ambiente ruim. Porque aí justifica, as pessoas falam assim, eu não quero mais trabalhar no varejo. Sim. E olha, eu vou te falar uma coisa, Sandro, também tem um detalhe importante. As pessoas, elas estão bem tolerantes com relação a relacionamento. Né? O cliente, por exemplo, ele é exigente, obviamente, e eu entendo perfeitamente que ele seja exigente. O que não dá a ele o direito, né, de maltratar o outro. De ser ignorante. Então, grosseiro. Quem está dentro do varejo, ele passa por situações muito difíceis. Né? O balconista, ele atende pessoas agradáveis, ele atende pessoas irritadas, ele atende pessoas com distúrbio. Sim. Né? E essas pessoas, você não sabe quem são essas pessoas. Não mesmo. Né? Ele tem um problema familiar, ele vai para o supermercado, ele briga com o meu balconista. Exato. E aí, quando ele briga com o meu balconista, aí vem aquela máxima, o cliente sempre tem razão. O balconista apanha do cliente e ainda vai lá e apanha do gerente ainda. E aí você fala assim, não quero trabalhar mais aqui. Ué, mas não vai querer mesmo, ué. Claro que não. Um ambiente dessa forma desse não tem ninguém como. quer. Então, esse controle, essa forma de você apaziguar, de tornar o ambiente mais agradável, né? Eu costumo dizer que o empolgômetro é uma sensação que você tem no momento que você acorda.
né? Então eu falo assim, se você está acordando e você está pulando da cama, ou seja, você está sentando na cama e está passando a mão no rosto e falando assim, ai meu Deus do céu, que eu tenho que ir lá para aquela desgraça de novo, cara, tem que ser mais. Está muito baixo. Viu? Você está totalmente fora da casinha. Esquece. Agora, se você está acordando e está pulando de alegria, não vê a hora de chegar no trabalho, menos. Calma. Então, o que eu estou querendo dizer, tem que ser prazeroso ir para o trabalho, mas tem que ser prazeroso voltar para casa. É isso. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Às vezes, é prazeroso voltar para casa, mas não é prazeroso ir para o trabalho. E a pergunta é, por que não é prazeroso vir para o trabalho? É pelo relacionamento? É a forma do tratamento? Claro que se você fizer essa pergunta, em algum momento vai estar lá o salário também. Sim. Né? Em algum momento vai dizer isso. Algum momento vai falar da carga horária que é puxado. Algum momento vai falar que é o final de semana, vai trabalhar de feriado. Mas em todas as questões, nós vamos perceber que existe a questão do relacionamento. É prazeroso você trabalhar num ambiente que você é bem visto, que você é bem recebido. Reconhecido. Né? Que você é reconhecido. Que você é treinado. E aí você fala, mas se eu tiver tudo isso, eu não preciso receber? Claro que eu quero receber. Claro. Mas não adianta você receber se você não tiver isso. Se você tiver isso, você ainda consegue administrar o teu ganho. Sim. Agora, se você não tiver esse reconhecimento, esquece. Esse ambiente agradável... Fica tudo cinza. Fica tudo cinza. E aí as pessoas elas vão começar a migrar, talvez para outro supermercado. Porque isso é algo muito curioso dentro do varejo. Né? Nós temos uma pesquisa lá na Armelin, onde mostra que 75% das pessoas que saem de supermercado, eles migram para supermercado. Para outro supermercado? Para outro supermercado. Ou seja, então o problema não era supermercado. Nossa, que doido. E o que é mais interessante, mais de 40% das pessoas que saem da empresa, antes de completar os primeiros 3 meses que ele saiu, ele manifesta o desejo de voltar para a empresa. Isso significa que o problema também não é a empresa. Voltamos de novo na gestão. Na liderança. Na liderança. E aí esse líder, ele também sofre. Eu não tenho dúvida. Ele sofre, porque é como se você tivesse uma dificuldade com o teu filho e você fala assim, Celso, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei lidar com ele. Eu não sei lidar com o problema. Então, você tem que levantar a mão e pedir ajuda. Né? E aí a pergunta fica, no varejo, eu peço ajuda para quem? Pedir ajuda para Armelin, pô. Vai pedir para Armelin. Consultoria. Tá aqui o meu cartão. Tá aqui o meu cartão. Nesse ponto, a gente fala das pessoas que não querem ir para o varejo, não querem treinar, performar, e a gente tem uma dificuldade dentro da liderança da galera sair ali de um processo normal para uma liderança? Sim, muito grande. Até porque também cometemos alguns erros no varejo de promover algumas pessoas da operação dentro do mesmo grupo. Então assim. Sem minimamente treinar essa pessoa. Né? E veja bem, eu tô lá na mercearia e eu tenho mais 10 colegas de trabalho. Nós somos todos repositores. Ok, eu tenho algo diferenciado, eu apresento um trabalho diferenciado. E alguém foi lá e enxergou isso. E eles me colocam para ser líder dos meus amigos. Porque aqueles outros 9, eles não são meus colegas de trabalho, são meus amigos. E aí vem a pergunta, como é que eu dou ordem para o meu amigo? E como que o amigo aceita minhas ordens? Né? Eu costumo dizer para quem tem mais de uma loja, você quer promover um funcionário? Promove na loja, na outra loja. Chega novo lá. Chega novo. Não conhece ninguém. Ele não tem vínculo. Ele não tem vínculo. E aí chega uma hora que ele fala assim, com 2 meses de liderança, eu tive um caso recente de uma menina que promoveram ela a líder no restaurante. Uma semana depois ela falou, Celso, pelo amor de Deus, eu vou largar isso aqui, eu não quero isso não. Eu falei, mas por quê? Não, porque as pessoas não me aceitam como líder. Não dão ouvidos. Não dão, porque de quem que ela está falando? Dos liderados? Não, ela está falando dos amigos. Então geram ciúmes. Intimidade demais, né? Intimidade demais, facilidade para falar não. Por quê? Porque nós sempre trabalhamos assim. E de repente você me coloca numa posição que eu tenho que sobrepor. E aí é uma dificuldade muito grande para quem está dentro do varejo, né? Para sobressair dentro desse grupo. Tem pessoas que conseguem, né? Existem alguns, mas são poucos. Né? A grande maioria, o sofrimento é tão grande que ele abre mão. E tem um outro ponto também que em algum momento no nosso podcast a gente vai abordar isso com mais detalhe, que é a questão do reconhecimento financeiro também. Tá? Eu tenho uma situação de uma loja
que nós abrimos uma vaga interna para ser fiscal de caixa. E aí nós temos lá 50 operadoras de caixa. E nós tínhamos uma vaga para ser fiscal. Quantas inscrições nós tivemos internamente? Nenhuma. Nenhuma. Aí você fala, aí nós fomos entender, por que você não quer ser fiscal? Falei, olha, primeiro que eu como operadora, eu ganho R$ 2.100, um exemplo. Para ser fiscal eu vou ganhar 2.400. E a responsabilidade? Só que eu vejo a responsabilidade da fiscal, né? Eu vejo o que é o trabalho dela. Eu por R$200, deixa eu ficar no meu lugar. Deixa no meu canto, 200 vezes então, vale a pena. Então ela não entende aquilo também como uma recompensa, porque não é uma recompensa. Né? Não é algo que fala assim, mas ela poderia aproveitar a oportunidade, depois ela ser um subgerente. Ok, se a pessoa tiver essa determinação, ela vai. Mas aí são aquelas pessoas que estão enraizado nela, né? Essa coisa de falar, não, eu vou ser melhor. Né? Eu vou fazer. Eu sempre falei isso, inclusive no meu livro eu abordo esse ponto, onde eu digo assim, que quando eu comecei dentro do varejo, eu falava isso para as pessoas. Né? Eu vou fazer a minha parte muito bem feita. E se você não fizer a sua, eu faço a minha, eu faço a sua também. Isso aí. E se ele não fizer a dele, eu faço a minha, eu faço a sua, eu faço a dele. Aliás, se vocês quiserem pegar um banquinho e ficar me assistindo trabalhar, para mim não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui para fazer o que eu estou fazendo, não. Eu vim aqui para crescer. Mas isso é uma característica de uma pessoa que tem uma determinação. Sim. E nós não podemos entender que todas as pessoas pensam dessa forma. Não dá para generalizar. É isso aí. É claro que na época, quando eu falava isso, né, isso tinha outros nomes lá, né? CDF, puxa-saco, filho da puta, coisa parecida. Tudo. Tinha tudo. Por quê? Porque isso incomoda as pessoas. Né? E as pessoas, elas até questionavam. Mas você quer fazer tudo sozinho? Não, eu não quero fazer sozinho. Eu só não vou permitir que você prejudique o meu desenvolvimento. Boa. Se você me ajudar, nós vamos crescer junto. Agora, se você não me ajudar, eu vou crescer sozinho. Mas eu estou determinado a isso. O problema é que nós tivemos uma mudança também, né, com essa geração que está vindo. Eu falo assim que nós temos uma geração borboleta que não passaram pelo casulo. É isso mesmo. Né? Não teve a experiência. Não teve metamorfose. Não teve metamorfose. E aí eu falo assim que essas pessoas, elas precisam se espelhar em alguém, né? Você precisa ter um norte para elas. Sim, você precisa ter um herói, né? Pra chamar de seu. Quando eu buscava essa determinação, eu percebia que as pessoas, elas trabalhavam, mas não tinha aquela vamos falar até uma obsessão de falar assim, não, eu quero ser melhor. Pode ser uma obsessão, não tem problema, mas eu quero ser melhor. E eu vou buscar essa melhoria. Né? Isso é uma meta, é um objetivo para mim. Tá? Mas nós temos que admitir que nós temos uma geração que pensa diferente. Muito. Eu sou franco para te falar que lá no passado, se você tivesse alguém dizendo assim, eu preciso sair às 16h30 porque eu tenho academia marcado, provavelmente aqui você é vagabundo. Que academia? Você é louco? Vai trabalhar, rapaz. É isso mesmo. Mas essa geração não é assim. Hoje, quando eu faço uma enquete no meu treinamento, eu falo para os líderes, o que vocês pensam sobre essa geração que está vindo para o varejo hoje? Sandro, a resposta é unânime. Né? É uma cambada de preguiçosos, de vagabundos, pessoas que não têm perspectiva, eles querem tudo de imediato, eles não querem esperar 20 anos para subir de cargo. Eu falei, tá, gente, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 3 filhas. As minhas filhas, elas querem viajar, sim, elas querem ir para academia, elas querem ir para a igreja, e elas querem ir para balada. E minhas filhas não são vagabundas. Querem bom carro, mas não são vagabundas. Ué. É exatamente isso. É diferente. Então... É que querer tudo isso não está atrelado a fazer, né? Não está atrelado a executar, né? É diferente. Então, eu não vim dessa geração. Sim. Mas se você quiser sobreviver nesse mercado competitivo, você vai ter que aprender a trabalhar com essas pessoas. Então, eu quero trabalhar, mas eu quero ter qualidade de vida. Por isso que a Armelin acredita muito nisso. Como é que nós vamos ter pessoas criativas, pessoas bem-sucedidas, empenhadas, se não tem qualidade de vida? É isso. Não tem como, é impossível. Essa conta não fecha, né, Celso? Não fecha. Essa conta não fecha. A mente, ela está focada
no sofrimento, ela está focada no desgaste. Tudo para essa mente é difícil. É difícil trabalhar final de semana, é difícil fazer horas extras, é difícil atender cliente. Mas por quê? Porque eu não estou vendo perspectiva de nada. Então você começa a botar essas barreiras. Mas no fundo, se o ambiente fosse mais propício a ter essa qualidade de vida... hoje eu vi uma frase que eu achei fantástico, onde uma pessoa fazendo uma sátira dizendo o seguinte: mas aqui nós temos benefício, nós damos até água potável para o nosso funcionário. Mas como assim? Isso é o benefício, né? Pô, nós damos tapinha nas costas dele, mas isso não é um benefício, né? Nós damos parabéns para ele, tá, tudo bem, isso é legal, mas não é um benefício. Né? Esse algo mais que nós estamos buscando, né? que o operador, que o colaborador busca, vai muito além disso. Né? Nós queremos ser reconhecidos. Né? Eu falo muito no mercado que existe uma situação que está reinando dentro do varejo, que é o que eu falo da síndrome do tanto faz. E não é só no varejo. Porque quando eu sou muito bom, o que acontece comigo? Nada. E quando eu não sou muito bom, não estou nem falando de ser ruim, não faço nada de errado. Eu só não sou o melhor. O que acontece comigo? Nada. Então, nada por nada, gente. Tanto faz. Eu vou fazendo do jeito que dá. É isso aí. Né? Você não desenvolve, você não estimula a pessoa a querer algo mais. E tem aquela competição saudável, né? Sim. Que na nossa época tinha, né? Com certeza. De colégio, tinha competições saudáveis, né? Cada um tinha lá o seu expertise, um melhor que o outro, cada um tinha um diferencial, mas era saudável competir. Hoje não. Hoje parece que competir virou crime, né? Virou crime. É isso mesmo. Parece que competir dentro da empresa, competir por um salário melhor, por uma posição melhor na empresa, virou crime. E pior ainda é quando essa competição ela vem muito acirrada de cima para baixo. Aí ferrou. E acontece, né? Não, é o que mais acontece. É o que mais acontece. Né? Quando eu falo que existe um problema estrutural dentro da empresa e esse problema estrutural ele parte do dono, obviamente que isso vai ser contaminado. Não. Né? Aí contamina os gestores. E o grande problema da contaminação é que a consequência ela sempre vai explodir na mão do operacional. É lá na base. Sempre. Lá na base. E se o meu comprador comete erros, vai explodir no balconista. Sim. Né? Vai explodir na operadora. Sim. Né? Se a minha empresa não tem gestão e não faz bons negócios, explode na operação. Se falta produto, explode na operação. Se produto vence na minha loja, explode na operação. Então, por que troca muito de gente? Porque a bomba sempre vai estourar lá embaixo. Sempre. Mas o causador, nem são eles. Tá lá em cima. Pode estar vindo de cima. Pode estar vindo da administração mesmo. E essa competição, quando ela é produtiva, quando ela é estimulada por crescimento, por desenvolvimento, as pessoas elas param de buscar culpado e assumem responsabilidade. E fica tudo mais legal. Né? A autorresponsabilidade, ela traz conforto para a empresa. Né? E se não existe autorresponsabilidade, aí tem que ter culpado. E sempre nós vamos estar trabalhando com essas opções. Né? Como às vezes eu falo do marketing. Né? Marketing é isso. Você não tem criatividade, então você tem que ter dinheiro. Exato. Ou você tem criatividade ou tem dinheiro. Porque se você não tem estratégia de marketing, você não tem criatividade, cara, vende barato. Porque é a única forma que você tem de trazer o teu cliente. Se você não tem competição positiva, você não tem estratégia para trabalhar o material humano, você vai ter que ter dinheiro. Porque você vai trocar de gente o tempo todo. Porque as pessoas não vão ficar na empresa. Porque não é prazeroso trabalhar num ambiente que não tem essa competição saudável. Né? Quando eu sou estimulado a trabalhar isso, eu começo a enxergar um futuro que não precisa ser dentro da empresa, pode ser sem outro. Eu falo muito isso no varejo. Você tem que ser o melhor. O teu crescimento, ele pode estar dentro dessa empresa, mas ele pode estar no mercado. Sim, claro. A empresa que eu comecei a trabalhar no varejo, ela nem existe mais. Era uma rede que tinha na região aqui, que era o Supertuba. Né? Tivemos 23 lojas na época. Nem existe mais, foi vendida e tal. Tudo bem, não tem problema. É negócio, mas a empresa Celso Armelin, ela tem um outro foco. Eu vou buscar ser melhor sempre. Então, seja eu estando no João, no José e tal, eu vou estar sempre me adaptando ao varejo. Sim. Isso é necessário.
né? Essa busca pela competição positiva. E falta um pouco para a gente. Né? Então, o podcast ele vai ter essa finalidade. Sem dúvida. Né? Vamos abordar isso com mais detalhe, né? Uhum. E levar para o supermercadista sugestões de melhoria. Uhum. Mas não é uma sugestão de melhoria criticando o trabalho dele. Claro. Né? Esses dias eu ouvi de um comentarista dizendo o seguinte: mas o supermercadista ele investe milhões na loja, mas não tem coragem de oferecer um treinamento pro funcionário dele. Isso não é verdade. Porque eles investem em treinamento. E eu sou prova disso. Sim. Porque é que nós temos uma cultura que as pessoas relutam para adquirir esse conhecimento. Então, quando você vai dar um treinamento para um gerente que já tem 20, 30 anos de experiência, na visão dele, ele não precisa aprender mais nada. Ele tem a síndrome do sei tudo. A síndrome do sei tudo. E aí ele não vai e não permite que os outros vá. Eu cansei de cancelar cursos porque não deu quórum. Teu treinamento, você cansou de Sim. cancelar dentro de empresa. A empresa faz o agendamento. Te contrata. E aí chega na hora e fala assim, mas por que não vai? Então, sabe o que é? É que o pessoal falou que está muito apertado, é que o movimento... Ou seja, você começa a perceber que não tem estratégia, não tem planejamento, mas o mais importante, não tem iniciativa para buscar novos conhecimentos. Caramba. Isso dificulta. Que doideira. Agora, isso tem que partir de cima para baixo. Tem que ser de cima para baixo. Né? É o exemplo. Tem que ser Não, eu quero formar pessoas. Eu quero trabalhar com pessoas inteligentes. Sim. Eu quero trabalhar com pessoas que façam a minha empresa crescer. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma visão que trabalhar com pessoas que não têm visão para ganhar dinheiro, a primeira coisa que você tem que entender é que ele nunca vai fazer você ganhar dinheiro. Ué, se ele não quer ganhar dinheiro para ele, por que ele vai fazer a sua empresa ganhar dinheiro? Exatamente. Então ele se torna mais um dentro da empresa. E isso é um prejuízo muito grande para nós. Né? Irreversível, né? Irreversível. E Celso, falando do podcast, você vai trazer... Pega água, por favor. Você vai trazer grandes players para falar de varejo, de estratégia, de finanças, de marketing. Vai trazer uma galera legal aqui. Como que vai funcionar esse podcast? Aqui nós estamos batendo um papo, te apresentando para a tua audiência, né? E, de novo, aqui eu quero agradecer o convite da Armelin Consultoria por me trazer aqui. Mas quais serão as novidades deste podcast? A gente já falou muita coisa aqui, mas concatenar isso. Vamos... Eu quero trabalhar focado no podcast, mas um foco na solução, primeira coisa. Ótimo. Tá? Eu acho que nós podemos puxar o gancho das dificuldades, mas sem o apontamento. Tá? Eu acho que nós precisamos parar com aquela situação de provocar o medo, né, de provocar a doença para vender o remédio. A ideia aqui é entregar a solução. E solução. Hoje o que eu mais vejo no mercado são pessoas fantásticas, longe de mim fazer crítica dessas pessoas, mas eu percebo que trabalha-se muito em cima da provocação do medo. Tá? E o supermercadista, ele não precisa disso. Não, claro que não. Eles são pessoas fantásticas, são profissionais que são exemplos para nós. Né? Eu tenho o maior respeito por essa classe de empresário, pelo que eles construíram dentro desse varejo. Sem dúvida nenhuma. Agora, nós temos que admitir que nós temos coisas a serem melhoradas sempre. Fato, ponto. E nós sempre vamos ter isso. Que bom. Então, eu penso o seguinte, que se uma das soluções para o nosso negócio é tecnologia, então a Armelin vai trazer alguém especializado para nós discutirmos sobre tecnologia. Fantástico. E vamos falar um pouquinho sobre essas experiências. Né? Porque, por exemplo, quando você fala de tecnologia, por que eu falo não apontar o problema? Eu tenho visto no mercado que compra-se muita tecnologia sem ter a pessoa que administra isso. Então, assim... A pessoa compra a tecnologia absurdamente monstruosa, paga milhões. É isso. E não opera porque não tem quem faça. Então, assim, eu comentei esse dia com um empresário que eu fiquei assustado na empresa dele, porque ele tem controle de absolutamente tudo. Uia. Tudo. O problema é que nenhum deles funciona. Mas ele tem. E ele tem uma sensação que aquilo está ajudando.
Eu comprei agora um aplicativo que facilita a gestão do cartão de ponto. Que bacana, cara. Bom, pois isso é muito bom. E funciona? Não. Então, nós estamos testando. Há quanto tempo? Não, tem uns 3 anos. Eu falei, mas então... Não, mas eu tenho um outro aplicativo no financeiro, mas eu tenho um outro aplicativo no marketing, eu tenho um no comercial. Eu falei, cara, você vai começar a vender aplicativo daqui a pouco, porque você virou um showroom de aplicativo. Tirou o foco total do objetivo principal dele. Quem toca isso? Sandro, imagine você, o CFTV, né, que é o circuito fechado, as câmaras, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma sala que é do Prevenção e Perdas, que ele tem mais ou menos acho que dá umas 200 câmaras na loja dele, sabe? É legal. Big Brother. Isso. Fantástico. O problema é que não tem ninguém olhando para as câmeras. Então as câmeras ficam ligadas. Eu falei, mas qual que é o objetivo das câmeras? Não, porque vai inibir, se o cara está roubando e tal. Eu falei, mas como é que você vai saber disso? Na verdade, ele não descobre que o cara está roubando pelas câmeras. Ele descobre porque alguém alertou e aí ele foi nas câmeras para ver se aquilo estava acontecendo. Você poderia ter evitado. Gasta-se uma fortuna em cima de uma coisa que a empresa nem está preparada para trabalhar com aquilo. Sim. Então, vamos falar dessa tecnologia, mas falar de uma tecnologia que eu possa implantar na minha empresa. Eu preciso respeitar muito a cultura da empresa. Sim, exatamente. Cada empresa tem uma cultura. Eu acho que essa ideia de trazer o assunto no podcast, mas inclusive fazer um alerta. Né? Eu não posso comprar um produto para ter a sensação que eu estou seguro. Eu não posso comprar uma tecnologia. Não, mas eu trabalho com o sistema do mercado. Cara, isso aqui não serve para nada. Né? E tem muito isso dentro do varejo. E por que acontece isso? Porque às vezes também eu não tenho gente preparada para aquilo. Eu comprei um Boeing, cara. Mas o cara que eu tenho lá só sabe dirigir um Fusca, ele não está preparado para isso. O Boeing está parado. E o que você vai fazer com isso agora? Não sei, mas nós temos. Mas nós temos um Boeing. Né? E isso precisa ser trabalhado. Trabalhar o simples bem feito, né? Então, nós vamos trazer, por exemplo, um profissional, uma pessoa fantástica, com um conhecimento fabuloso, que é o Gilberto. E o Gilberto é uma pessoa assim que você vai ver, cara, ele é o Pelé dessa área. Caraca, que legal. E o que nós queremos com essa ideia de trazer o Gilberto? De levar para o varejista soluções aplicáveis. Reais, palpáveis. Escalonável, né? Escalonável, exatamente. Um pouquinho aqui, resolve um problema ali, vai indo. E o Gilberto, com essa experiência que ele tem, quando a gente trouxer, o pessoal vai achar fantástico, porque ele é muito bom nessa área. Nós vamos ter um convidado aqui no nosso podcast, que é o Moraes. O Moraes, ele trabalha a parte do desenvolvimento do cérebro. Olha, cara, fantástico. Um homem assim é um posto de conhecimento. Que fantástico. E vai ser muito, muito bacana a gente trabalhar essa parte neurológica, falando de varejo. Como que eu posso trabalhar isso com a minha equipe? Ou seja, vamos focar no nosso RH. Né? Nós temos um convidado também especial que veio para cá, que é o Clovis, que ele é um programa, um sistema americano, que é um sistema de avaliação de perfil profissional. Gente, o Clóvis, ele vai dar uma aula para a gente aqui que vai ser sensacional, que também está voltado para o RH. Nós temos também, vamos ter a possibilidade de conversar direto com o supermercadista. Caraca, que legal. Tá? Porque uma das coisas que a gente defende muito e a gente se preocupa lá dentro da Armelin é o que nós chamamos de dor de dono. Dor de dono. Dor de dono. Cara, dor de dono é algo diferenciado. Ninguém vai saber entender isso. Não. Né? Quando um cliente deixa de vir na minha loja, para os gestores, é um cliente a menos. Mas para o dono da empresa... É uma dor absurda. É uma dor absurda. A perda de um cliente... Ela remete uma dor assim muito grande. Por quê? Porque eu sei o quanto eu lutei para conquistar aquilo. Né? E essa dor de dono, e essa frase, ela foi um cliente meu, o André, que uma vez falou isso para mim. Ele falou: as pessoas não compreendem a dor que eu sinto quando eu vejo um desperdício dentro da minha empresa. Né? E eu não estou falando só de lucro, não estou falando do desperdício de produto, desperdício de mão de obra, perdas de profissionais muito competentes. Uhum. Né? Eu fico assim,
pasmo quando eu vejo uma empresa perder um profissional e eles alegam que foi embora por incompetência e depois eu vejo o cara fazendo sucesso no concorrente. E aí eu falo assim, gente, como é que ele faz sucesso? Por que não fez na nossa? Onde é que está o segredo disso? Né? E a gente precisa estudar isso. Sem dúvida. Agora, se for de novo buscar o culpado, então eu já sei por que ele foi embora e vou botar a culpa nele. Agora, se você quer uma solução, vamos procurar saber do nosso processo. Por que nós perdemos? Onde é que nós erramos? Eu faço com muita frequência essa analogia de trabalho e família. Eu penso que se o teu filho ele toma um caminho errado, eu não tenho a menor dúvida que você vai fazer o diabo, mas você vai tirar ele desse caminho. Sem dúvida nenhuma. Por que você vai fazer isso? Porque tem sentimento. Exato. E aí fica a pergunta, qual é o sentimento que você tem pelo seu colaborador? Qual a diferença que faz para você ele ficar ou ele ir embora? Ele é uma peça? É um número? É um número? Então aí entra aquilo que você falou. Viu? Se o ambiente não é bom, nós vamos ter perdas. Toda hora trocando. E eu preciso pensar nisso. Eu não vou, lógico, não estou falando de sentimento de pai e filho com o colaborador. Eu falo do sentimento de respeito. O respeito é muito importante. Sem dúvida. Você sabe que eu tenho observado, e até ontem eu estava falando isso com um cliente. Eu já vivi uma situação dentro do varejo, onde um cliente ele estava assim, praticamente falido. Ele não tinha mais força para nada. Para você ter uma ideia, para tocar a empresa dele naquele período, ele contou com 4 funcionários que eram extremamente leais à empresa dele, que esses funcionários compravam mercadoria com cheque deles para poder a empresa ficar em pé e continuar sobrevivendo. Caraca. Muito bem. Essa empresa passou essa fase, a Armelin chegou, fizemos uma mudança de procedimento, fizemos toda uma mudança estrutural na empresa, de processo e tudo mais, e hoje a empresa está super bem. Hoje é uma rede, tem várias lojas. Olha que bacana. Baita case. Mas nenhum dos 4 estão lá mais. Ô, louco. Eles foram dispensados. Por quê? Porque eles não acompanharam a evolução da empresa. E aí hoje eu falo isso pro meu cliente. Mas você investiu nesses 4 o quanto eles investiram em você? Verdade. Porque quando você estava mal... Eles investiram em você. Aí ele falou assim, mas eles receberam por isso. Sim, mas todos receberam, mas todos foram embora. Os que ficaram foram eles. Então, aí volta naquilo que você falou lá, reconhecimento. Porque um cara desse, o que você tinha que fazer? Eu vou investir nele. Vou investir nele, claro. Assim como ele investiu na minha empresa, Sim. eu vou transformar esse cara no melhor gerente, no melhor comprador. Não é que nesse momento ele já não interessa mais para a minha empresa. Só que o grande problema disso, Sandro, é que as pessoas estão assistindo isso também. E as pessoas estão acompanhando a trajetória. E aí chega um momento e fala assim, mas por que eu vou investir na empresa? Mas olha o que aconteceu com o fulano. O cara foi lá, deu sangue. E ele foi embora. Puxaram o tapetão dele e foi embora. Então, assim, eu só estou citando isso porque se nós quisermos ter um ambiente saudável, sem dúvida, nós temos que trabalhar esses processos dentro do RH. O RH ele não é um setor que só contrata e demite. Muito pelo contrário. Aliás, ele é responsável pela qualidade de vida das pessoas dentro da empresa. Sem dúvida nenhuma. Ele tem que cuidar das pessoas, porque as pessoas cuidam dos meus clientes. Se eu não cuido do meu profissional, não tem como cuidar dos meus clientes. E para isso, nós vamos trazer profissionais aqui no nosso podcast para falar com conhecimento de causa. Então, onde que nós podemos melhorar? E vamos falar, é o que você falou, vamos falar daquilo que é palpável. Palpável. Mas entregar a solução. Eu vou pegar o meu gestor, vou mandar ele fazer uma faculdade. Tudo bem, pode chegar nesse nível. Pode. Mas antes disso, nós precisamos trabalhar outras situações. Você sabe que eu questiono muito dentro do varejo, quando as pessoas reclamam do atendimento, e eu falo para você que se existe alguém dentro do varejo supermercado, onde eu estou mais focado, e que eu posso falar para você que são pessoas extremamente motivadas, é o operacional. É o operacional, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque se você fizer uma análise, se você fizer uma pesquisa sobre a qualidade de vida que as pessoas têm, tanto financeiro como social,
cara, eles não teriam motivo para sorrir para o nosso cliente. Não, né? E mesmo assim eles sorriem. Mesmo assim eles vão lá e tratam muito bem o nosso cliente. Agora, a pergunta é, quanto você conhece da vida do seu colaborador? Aí que tá o X da questão. Nós precisamos ter gente para falar disso. Precisa. A Armelin, ela tem todos os processos, todas as ferramentas. Nós levamos isso para o varejo com uma habilidade incrível, que é uma somatória desses 35 anos. Mas nós precisamos também ouvir outras pessoas. Sem dúvida. Escutar o outro lado também. Vamos escutar o outro lado, vamos falar com o supermercadista, né? Vamos trazer pessoas que tenham conhecimento, até para para somar com a gente isso daí. Sim. Né? De repente, a vida pregressa desse cara, o que ele tem de bagagem, ele vai colocar aqui no podcast, ele vai ajudar outros que, de repente, uma vida mais curta de mercado, ou que, de repente, tem lá 40 anos de mercado, o cara fala, que sacada boa desse cara, eu não tinha pensado nisso. Porque o grande X do podcast é entregar material prontinho para eles lá usarem. É isso aí. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Antes da gente encerrar, eu tenho duas perguntas. Uma que eu trouxe de casa, que minha filha pediu para fazer. Como que está funcionando o processo de inclusão dentro dos supermercados hoje, Celso? Isso evoluiu muito. Muito, né? Muito. Graças a Deus, né? Inclusive, nós temos um trabalho na Armelin que é fantástico, onde nós ministramos treinamento para pessoas com deficiência, com dificuldades, os PCDs. Tá. E é interessante isso, porque nós fizemos um trabalho em Salto, onde nós reunimos em torno de umas 25 pessoas com síndrome de Down. Inclusive, nós treinamos uma pessoa que ela tem uma deficiência visual para trabalhar no pacote. E nós ficamos encantados com aquilo, com a habilidade que ele tem, né, com as mãos, porque obviamente que desenvolve esses outros sentidos dele. Mas quando nós fizemos os treinamentos, nós também descobrimos algo assim bem difícil para o varejo. Quem precisa ser treinado são as pessoas que vão receber esses profissionais dentro do varejo. Tanto o consumidor quanto os profissionais estão lá dentro. Exatamente. Porque existe realmente uma falta de... Um preconceito mesmo, né? É um preconceito, falta de habilidade. E isso também leva as famílias a manter algumas pessoas numa bolha. Então, por exemplo, nós tínhamos lá uma menina que ela fantástica, ela tinha um síndrome de Down leve e ela poderia tranquilamente trabalhar no varejo. Só que a família, qual era o medo dela? Primeiro que ela ia expor a pessoa a chacota, a bullying, coisa desse tipo. E outra razão por elas não permitir que as pessoas vá para o mercado de trabalho é a questão financeira. Porque eles têm um apoio do governo, que eles recebem um valor. Correto. E quando eles começam a trabalhar, eles param de receber esse valor. Correto. Mas legalmente, se não der certo, ele volta a receber. Ele volta a receber, né? O problema é que, às vezes, a família ela é dependente desse valor. Tá. E esse voltar a receber pode demorar 30, 40, 60 dias. Sim. Então, na dúvida, deixa do jeito que está. Mas, assim, é um segmento que evoluiu muito. Nós estamos... O varejo, ele abraçou essa causa. Abraçou, né? Abraçou. Tá muito bacana isso. Viu? Tem um supermercado que eu frequento bastante aqui. Tem uma menina que ela é deficiente auditiva. Automaticamente ela é muda também. E eu falo um pouco de Libras. Algumas palavras em Libras. E eu gosto. E às vezes eu bato papo com ela. Só risada. É a pessoa mais sorridente dentro do mercado. É isso aí. Ó. É a pessoa que mais atende. Ela corre, ela vai, ela busca. E se soubesse comunicar com ela, ela faz o que você quiser ali dentro do supermercado. É muito, muito diferenciada. Assim. E é interessante, né? Porque às vezes você olha essas pessoas assim com algum grau de deficiência, e eu falando no nível de motivação e felicidade, você começa a pensar que o deficiente somos nós. Né? Exatamente. Que minha mãe falou outro dia no mercado para mim: deficiente somos nós. Deficiente somos nós. E uma outra questão que eu trago, que tem um varejista. Não é mercado, não é supermercado, mas ele tá pegando os furtos dentro da loja dele e expondo nas redes sociais. O que você acha disso, Celso? Você chegou a ver? Cheguei, eu acompanhei algumas sociedades. Eu tô acompanhando, eu tô achando engraçado, gente, porque é inovador. Sim. Juridicamente eu não sei te falar. Parece que tá tudo tranquilo. Ele pode fazer isso. Parece que ele pode fazer um amparo legal para isso, tem um amparo legal. Né?
é uma situação que você acaba expondo, né, a pessoa, né, que levou a te dar prejuízos, né? Sim. Então, mas o que eu achei interessante desse trabalho aí é o quanto reduziu o furto na loja dele, né? Você chegou a pegar os números? Sim, ele foi fantástico. Foi coisa de 80%. É um absurdo, fantástico. É uma 75%, coisa assim, 80%. é. Porque agora a pessoa que tá lá dentro e vai com a intenção de roubo, de furtar, ela entende que ela pode amanhã aparecer no Instagram de alguém. É isso aí. E chamou atenção. Mas houve um cara que furtou lá uma camiseta que tentou processar ele. Né? É. Eu não acompanhei esses detalhes, tal, mas de qualquer forma, o objetivo principal, na verdade, é isso, né? É inibir. É inibir. Você sabe que nós trabalhamos muito forte dentro da consultoria. Hoje o mercado está muito focado nisso, que é o que nós chamamos de prevenção e perdas. Tem muito ainda. Muito. Eu falo para você que nós temos mais perda dentro do supermercado do que lucro líquido, tá? O lucro? É absurdo. Né? Quando você fala de perda de capital, perda financeira, né? Perda de oportunidades, então, eu não vou nem calcular, porque isso para calcular é muito difícil. Porque perda de oportunidade, como é que você quantifica isso? Então, vamos falar de perdas quantificadas e não quantificadas. Aqui dá para palpar. A quantificada é aquilo que nós jogamos fora, aquilo que você sabe que tá. E a não quantificada tá ligada ao furto. Né? Ou seja, sumiu o produto da minha loja, mas eu não tive nenhuma deficiência no meu processo. A mercadoria entrou, ela foi para o meu estoque, ela não passou no meu PDV e ela não está mais no meu estoque. Ou seja, ela simplesmente sumiu. Evaporou. Que aí é o caso que essa empresa que tomou essa atitude. Porque o índice é muito alto. Né? É muito alto. O índice de furto dentro do supermercado é absurdo. É uma coisa assim, é surreal. Eu estava no caixa do mercado com a minha filha, com a minha esposa, no caixa rápido, aqueles caixas... Fantástico aquele caixa rápido, né? Sim. Deveria ter mais. Sim. Infelizmente tem. Você fala o self-checkout? O self-checkout. Tá. Aí chegou 4 garotão, assim. Os caras com meia dúzia de garrafa de uísque, vodka na mão e tal. E pi1, pi2, e colocaram do lado e colocaram no carrinho de volta. Eu fiquei olhando, eu falei, sério? Na cara dura. Na cara dura. Aí foram saindo, o segurança do mercado falou, e aí, campeão? Você pagou só 2. Não, dá notinha aqui pra mim. Não, mas peraí, cara, esqueci. Não, Boza, você não pagou? Não, Aí voltaram com a carona, tudo vermelho, pagaram e saíram. Mas eles estavam prontinhos pra roubar as garrafas de bebida ali. Na cara dura. Infelizmente, nós temos... Você sabe que na última feira que nós tivemos da APAS, nós tivemos alguns palestrantes trazendo algumas informações, inclusive de fora, né? Dos Estados Unidos, Europa. Lá virou uma loucura alguns lugares lá, né? Que é onde o self-checkout, eles estão eliminando em algumas lojas. Estão eliminando? Né, reduzindo, porque até lá eles tiveram muito problema. Né? Então, você imagine, para a nossa cultura, isso é um processo que está em desenvolvimento. Tem um projeto de uma loja em Campinas, que é 80% self-checkout, vai ter 20% só de atendimento, mas vale lembrar que o custo operacional do supermercado ele é muito alto. Né? É muito alto. Então, essa tecnologia do self-checkout, a tecnologia do ATM, que é um processo de carnes embalada, que a gente vai falar um pouco sobre isso em outro momento do podcast, vou trazer um profissional para te falar sobre isso. Toda essa tecnologia, ela também tem a finalidade de atender o cliente cada vez melhor, tentando reduzir esse custo por falta de mão de obra especializada. Exatamente. Isso vem de encontro com... Eu fiz um treinamento em São Paulo uma vez, de um grande supermercado que era 100% autônomo. Era um piloto, ficava ali na Rebouças, e você entrava com o carrinho, ia colocando tudo dentro do carrinho, chegava no final, pagava e ia embora. Não tinha ninguém para atender no mercado. Você acha que isso está longe de acontecer, Celso? Não. O 100% autônomo? Não. Isso já está acontecendo, né? Tem os mini mercadinhos, né? Em pequena escala. Né? Mas em grande escala, você acha que está perto? Eu creio que sim. Eu creio que... É que o desenvolvimento da tecnologia... ele tem um histórico interessante, né? Porque ele demorou 100 anos para chegar onde está e ele vai demorar 2 para triplicar. Né? É muito rápido agora. Né? O processo, agora a velocidade é muito maior. A dificuldade que nós vamos ter é a adaptação. Né? Mas a adaptação, ela é como... Antigamente, quando lançava um carro, né?
todo mundo torcia o nariz, não gostei e tal. A gente levava um tempo para se adaptar a ele, né? Depois que se adaptava, não, agora até que eu tô achando bonitinho e tal, né? Até que é legal. E a tecnologia também tem isso. Sim, muito. Agora, nós temos no nosso país públicos que não estão preparados para isso. Até mesmo em termos de escolaridade. Então, por exemplo, nós temos um público que tem dificuldade para mexer com cartão. Né? Ferramenta que já está até sendo banido daqui a pouco. Foi, eu não uso mais há alguns anos. É isso aí. E ele ainda quer no banco, ainda quer pegar a fila do caixa. E esse público ainda é muito forte. Então, nós temos um público de supermercado que ainda quer pegar fila, né? Que quer o atendimento personalizado. Olho no olho, né? O olho no olho. Mas nós estamos migrando para um outro público, que é o público do autosserviço. O povo está de fone de ouvido que não quer escutar ninguém. É porque o autosserviço, em momento algum, ele veio para eliminar o atendimento. O autosserviço, ele existe para melhorar a qualidade do atendimento. Só para agilizar o processo. É isso. Então, quem quer pegar uma fila... Para quem quer, exatamente. Okay. Boa. Não, mas eu não tenho tempo. Então, eu tenho o autosserviço. Ponto. O senhorzinho pega a fila lá com o atendente. Então, eu tenho o caixa lá, que é atendimento normal, mas eu não quero passar no self-checkout. Eu não acredito naquilo. Então, você tem o caixa disponível. Tá. Eu acho que isso tudo... Agora, na medida que você vai tendo a experiência, aí você vai migrando para o outro setor. Exato. Quanto tempo leva para você querer ter essa experiência? Aí é de cada um. Tem gente que não vai querer. Então, tem gente que não vai migrar, idoso não vai migrar. Não vai migrar. Mas hoje, se você pegar a grande maioria do público, ela migra. Desde que ela perceba que aquilo é sério, que oferece vantagens. Sim. Eu lembro minha mãe falando que jamais ia fazer uma ligação de WhatsApp pra gente, porque ela não sabe mexer no celular. Hoje ela faz ligações todo dia, toda hora, pra todo mundo da família. Oi, tudo bem? Põe lá em cima. Ela agora tem uma ventosa no celular dela, gruda no azulejo da cozinha. Ela fica cozinhando, batendo papo com alguém da família. Olha só que ela aprendeu a mexer naquilo com uma velocidade tão rápida, mas no começo foi o sufoco, porque ela não queria mexer, ela tinha medo. Porque não foi educada para aquilo. Né? O negócio na época dela era lamber a ponta do lápis para escrever na cartilha. Né? É verdade. E hoje pegar um celular para falar no WhatsApp para ela era uma coisa surreal. Hoje é uma realidade dela. Não vive sem. Então eu acho que é uma questão de tempo e adaptação mesmo, né? Tempo e adaptação. E o varejo, ele não tem como retroceder. Não. Para trás não volta. Ele vai ter que investir mesmo. Então, vamos investir no self-checkout? Vamos investir no autosserviço? Vamos investir no ATM? Vamos investir num sistema que facilite a vida do meu funcionário, que facilite, que traga comodidade para o meu cliente e que isso, de uma certa forma, reduza o custo para que eu possa ter preço atrativo. Sim. Não é para aumentar o meu lucro. Obviamente que eu quero ganhar dinheiro, obviamente que o lucro faz parte do meu negócio. Mas é muito importante a gente ter essa consciência. Por exemplo, reduzir perdas hoje é um assunto que, quando a gente trouxer isso para o podcast, esse assunto tem que estar enraizado no consumidor, ele tem que estar enraizado no meu funcionário, ele tem que estar enraizado no dono da empresa. Por quê? Porque isso gera muito custo para a nossa empresa. Sem dúvida nenhuma. E você não tem o que fazer. A perda, ela vai ser embutida no preço de venda. Né? E isso tem que mudar. Né? E eu acho que o podcast ele vai trazer muita solução para isso. Vai dar luz a muita coisa. Muita coisa, com certeza. Muita coisa. Vai ser muito legal. Senhoras e senhores, estamos chegando ao fim desse bate-papo. Eu ficaria, tá? Mas tem um time ali, ó. Tudo olhando torto pra gente. Faz um bom tempo que a gente está aqui. Então, Varejo com Celso Armelin. Começa em breve. Esse aqui é o primeiro capítulo de uma série de milhares deles. Vou trazer gente maravilhosa aqui, né, Celso? Com certeza. Eu creio que as pessoas vão estar buscando agora, vão se inscrever lá no canal. Se inscrever no canal. Vai estar aqui embaixo o canal. Vocês vão estar acessando já pelas redes sociais do podcast, né, Bruna? Que vai se chamar... o nome do programa, né? Varejo com Celso Armelin. Então vai ter o canal no YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem tudo. Só não vai ter dancinha, né, Celso? Só não vai ter dancinha, por enquanto. Por enquanto, né? Mas se for para beneficiar o varejo, vai ter também. Vai ter dancinha. Dancinha do varejo. Dancinha do varejo, é isso aí. Dancinha do varejo. Então, senhoras e senhores, fiquem atentos às redes sociais deste programa, que tem muito, promete muito, e aí vocês vão estar inteirados aí com tudo que vai acontecer. E, Celso, manda um recado para aquela câmera ali pro pessoal que tá te vendo. Convida todo mundo para assistir esse programa, por favor. É isso aí, pessoal. Vamos fazer desse podcast uma ferramenta que traga benefícios, né? Que traga melhoria de qualidade de vida para as pessoas, soluções para o varejista,
né, que isso transforme em geração de emprego, né, que transforme isso em resultado para o nosso negócio. A Armelin, ela vai ter um imenso prazer em fazer essas apresentações, né? A Bruna, que é da Realtar, que é um braço da agência de marketing dentro da Armelin, vai trazer aí muita coisa bacana também para o podcast. E nós teremos muitos convidados. Então eu espero vocês lá nos nossos próximos aí, que vão ser muitos e com certeza vai ser assim de um nível de aproveitamento top. Aguardo vocês lá. É isso aí, senhoras e senhores. Boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau. Foi, mal? Foi. Se Tudo deixa, bem? hein?